Olá, mais uma vez juntos aqui no nosso podcast semanal Cientificamente, falando sempre sobre convergência, ciência e fé. Todos os aspectos e ângulos possíveis da ciência. Ciência das ciências exatas, ciência do ponto de vista ciências físicas, biológicas, ciências de comportamento, ciências políticas e a nossa fé, a nossa caminhada, o estado, o país que queremos, a sociedade que estamos trabalhando para construir. Hoje, para discutir um pouquinho mais, conversar, está o Gui, que eu não sei o sobrenome dele. Gui, já se apresenta. Ele é o vereador mais jovem do Paraná, mas o segundo mais eleito, mais votado também em Curitiba. Toma posse agora em fevereiro e vocês vão ver por que ele tem essa cancha toda. Ele é muito carismático. Gui, dá a sua assinatura com inteira certeza, com certeza. Bispo, obrigado pelo convite, um prazer estar falando contigo, com toda essa história, com toda essa bagagem, poder dividir um pouco, compartilhar, é ótimo. Eu sou o Guilherme Kilter é o sobrenome. Pronto. Exato. É estoniano, um pouco mais difícil, mas Kilter. Como você falou muito bem, eu fui eleito vereador agora, em Curitiba, tomo posse dia 1º de janeiro, uma experiência muito interessante que eu passei, que vivenciei, nunca imaginei estar vivendo tudo que eu estou vivendo, mas Deus prepara as coisas do jeito que a gente, é impressionante, que a gente não consegue prever e imaginar, e agora estou nessa caminhada para, de fato, fazer um bom mandato, né? Eu sou formado em Relações Internacionais, Sim. mas profissionalmente sempre atuei com comunicação e marketing. Quando um ano atrás iniciei essa caminhada na política, me candidatei agora nesse ano de 2024 e ganhei a eleição. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Nunca tinha me envolvido com política, nunca tive amigo na política, nunca tive familiar na política, nada. Então foi uma experiência completamente nova para mim, para minha família e para todas as pessoas ao meu redor. E o que foi que te despertou para se candidatar? Então, a minha família, apesar de nunca ter ninguém no meio político, já sempre era muito politizado. Então, meus pais sempre falavam comigo sobre política, a gente participou das manifestações de 2014, 2016, Lava Jato, impeachment da Dilma. Eu sempre acompanhava muito e foi um dos motivos que me fez cursar Relações Internacionais. O interesse na política internacional, como o Brasil se comportava, diplomacia. No começo, eu queria ser diplomata. Falei, vou cursar Relações Internacionais porque eu gosto dessa carreira, desse caminho. E fui estudando. Só que no começo, logo da caminhada, na faculdade, os professores falaram, olha, a carreira diplomática você passa 2 anos em cada país, você não escolhe para onde você vai, depende do governo abrir vaga, então geralmente pode levar de 4 a 7 anos para você conseguir entrar. Eu falei, cara, não quero isso não, quero ficar aqui, quero ter minha família, quero ter uma previsibilidade. Então deixei de lado essa ideia da diplomacia, mas entendi de Deus ali que devia terminar o curso, me formei. Só que no meio do caminho veio a pandemia, e aí eu comecei a estudar marketing digital, minha mãe trabalhava com marketing, começou a me dar algumas inspirações. E ali eu fui me aprofundando em comunicação, comecei a criar conteúdo cristão nas minhas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, comecei a me aprofundar ali. E isso foi crescendo, em 2 anos eu já tinha 100 mil seguidores no Instagram, TikTok também já estava grande, etc. E aí foi quando, depois de um tempo, criando conteúdo, eu estava trabalhando no marketing da minha igreja, da PIB de Curitiba, e ali abriram as portas para eu conhecer o Deltan Dallagnol, que já participou aqui contigo, que foi deputado federal pelo nosso estado. Companheiro de longa data. Isso. Deltan é uma grande inspiração para nós, né? E ali eu conheci ele num podcast também, que eu estava como assessor produzindo para o pastor da minha igreja, o pastor Pascoal. Ali a gente se conheceu pela primeira vez no meio da campanha dele, em 2022. Ele nem lembrava de mim quando passou, depois passou praticamente 1 ano desse episódio. E aí no meio de 2023... ali em junho mais ou menos, ele manda uma mensagem no Instagram falando, oi Gui, tudo bem? Vi agora um vídeo seu, acho que você tem que entrar para política, você é o Nicolas Ferreira de Curitiba. Ele falou assim, você é o Nicolas Ferreira de Curitiba, me chama aqui no WhatsApp que eu quero caminhar contigo. E ali começou uma jornada de descoberta, de desafios que eu nunca imaginei que eu viveria. Eu estava muito bem formado, estava muito bem trabalhando, eu gostava de comunicação, eu adorava trabalhar na minha igreja, eu via propósito, sentido, estava com pessoas que eu amava ali, eu não tinha pretensão nenhuma de sair daquele trabalho, queria continuar uns bons anos. Meu primo é pastor hoje lá, o Michel Peragini, então eu falei, cara, eu quero continuar aqui, né? Só que quando veio essa mensagem, eu senti uma convocação, sabe? Eu já acompanhava muito do que estava acontecendo na política e eram muitas indignações. E eu acredito que muitas vezes o propósito, o chamado que a gente tem, vem também de uma indignação grande que queima dentro de nós, né? E eu ficava indignado, cara, olha o que está acontecendo no Brasil, o Bolsonaro é inelegível, caçaram o Deltan, estão derrubando páginas, censurando pessoas, não sei o que e tal. E eu não tinha armas para fazer nada, não me via atuando nesse meio, a não ser fazendo vídeo, postando as coisas. E aí, com essa chamada dele, eu fui começando a pensar sobre isso. Ele já me chamou de cara para me candidatar e começar a trabalhar nesse sentido na política.
Eu coloquei isso diante de Deus, coloquei isso diante dos meus pais, conselheiros, pastores, comecei a pensar, a refletir e tive o entendimento de que de fato era a melhor opção para eu aceitar e viver esse chamado, essa convocação. Deixei o meu trabalho na igreja, comecei a trabalhar com ele e foi justamente no mês que ele foi cassado. Foi interessante a experiência, ele me ligou um dia, ele já tinha mandado essa mensagem, uma semana depois ele me ligou e falou, cara, e aí, você vai aceitar meu convite, você vem trabalhar comigo? Porque eu estou indo agora para Brasília, estou no Uber de Curitiba para o aeroporto, estou indo para Brasília, é meu último dia na Câmara, eu tenho certeza que eles vão me caçar, mas eu já estou olhando para frente, vão cortar minha cabeça, eu quero levantar 100, 200 novas pessoas no lugar e você eu quero que seja o primeiro. E ali a gente começou essa caminhada, essa jornada que não parou mais. Eu comecei a trabalhar com ele. Um mês depois ele entra no Partido Novo, vira embaixador do nacional do Partido Novo. Eu entro junto com ele no Partido Novo, a gente começa a trabalhar na comunicação ali também, tanto do partido quanto dele. E ali foi um período de experiência enorme, porque uma coisa é você acompanhar a política pelos noticiários, pelas redes sociais, pelos jornais. Outra coisa é você estar nesse meio, vivenciar, conhecer as pessoas, conhecer os grupos, conhecer os partidos. Foi algo completamente novo para mim, entender quem era quem, o que fazia cada um. E ali eu fui aprendendo e me encontrei de fato no partido, um grupo de pessoas, um time de pessoas interessadas no Brasil. Não era muito comum, não é muito comum você achar isso na política. Você vê pessoas interessadas no poder, no ganho pessoal, no cargo, no salário, mas em fazer o melhor para o país é difícil achar. E quando eu achei, eu falei, cara, aqui é o nosso lugar. De fato, o Deltan fez a melhor escolha, me filiei, mas eu ainda estava muito indeciso sobre me candidatar, porque, como eu falei, eu nunca tive essa vivência na família, com amigos, com ninguém. Eu falei, cara, me candidatar, não sei, é muito trabalho, não sei se vai dar certo, é tudo ou nada, é muito risco. E ele me incentivando. E aí chegou no final do ano, eu parei para... Deixa eu analisar então. Parei, vi a Prefeitura de Curitiba, vi a Câmara de Vereadores, analisei os projetos, votações, quem eram os vereadores. Falei, cara, não tem ninguém aqui na Câmara que me representa. Não tem ninguém que tem os mesmos princípios e valores que eu, que quer fazer e está fazendo um mandato técnico, com competência, não só ideológico. Eu falei, bom, então já que não tem, eu vejo a necessidade de me candidatar, disse sim a essa convocação, a esse chamado, e me candidatei. E aí o resto foi história, né? A gente fez uma campanha belíssima, excelente, as pessoas começaram a engajar, o pessoal da igreja, o pessoal das redes sociais foi unificando, e o resultado está aí. Fui o segundo mais votado da cidade, com 16.664 votos. O mais jovem, né? O quarto mais jovem da história de Curitiba, e o mais jovem dessa legislatura. Então, de fato, é algo que agora a gente começa um trabalho, mas que já entrou para a história, de certa forma. Que bom. Pois é, olha aí, galera, vocês jovens que estão nos acompanhando, tem muita gente jovem que me acompanha, olha que exemplo maravilhoso, olha isso aí. É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de uma nova geração que se despertou, que pegou a espada e que foi para a batalha. Não cruze os braços e pense que alguém vai para o seu lugar. Lembra do livro de Isaías? O profeta Isaías escreveu o Senhor dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Esse clamor está ressoando hoje. Uhum. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quer dizer, Deus está buscando homens como Daniel, homens como Davi, homens como José, jovens que se dizem, aqui estou, Senhor. Mais uma coisa, Gui, importante. E as bandeiras suas? Você se posicionou pró-vida, contra aborto, valores cristãos, princípios cristãos. Você é muito jovem. Como é que ficou essa... A galera jovem geralmente pensa em liberdade de droga, liberdade de bebida, liberdade só, né? Uhum. E você se posicionou firme. Sim. Do outro lado. Com certeza. Mas eu acredito que Como é que você trabalhou isso, hein? Claro. Eu acredito que a gente tem hoje, Robson, a gente tem uma juventude, não só essa juventude progressista que a gente vê nas universidades, fruto desse marxismo cultural, mas a gente tem também uma juventude muito forte que vem de dentro da igreja, que vem de dentro da comunidade evangélica e católica também, que defende a vida, que é contra o aborto, que é contra as drogas. E esse movimento está crescendo muito. Estava em um evento mês passado aqui em São Paulo, da Dunamis, cara, 15 mil jovens no São Paulo sim. Expo aqui, sim. Um negócio enorme, absurdo. A gente teve Descende, teve vários movimentos nesse sentido, e eu vejo uma juventude de fato acordando para isso. Hoje eu li uma matéria de que a Bíblia, de novo, foi o livro mais vendido no ano no Brasil, e a geração dessa vez que puxou essa onda foi a Gen Z,
a geração depois dos anos 2000, a minha geração. Foi o que mais impactou a venda de Bíblias e a geração que se sentiu mais impactada pela leitura bíblica. Olha 50% dos jovens de 18 a 25 anos, se não me engano, se disseram mudados, impactados ao ler a Bíblia. 50%? Aham. Desses que leram, né? Se disseram impactados e de alguma forma mudados pela leitura bíblica. Li hoje essa notícia. Então, é algo que a gente vê pelos dados e pelos acontecimentos, uma juventude acordando para isso. Então, claro, por ser jovem, a bandeira da juventude era intrínseca, né? Eu não declarava isso, juventude e tal, mas por ser jovem, eu trazia essa bandeira comigo de renovação. Essa foi uma bandeira muito forte, porque Curitiba e o Paraná, o pessoal já está cansado das mesmas figuras políticas. A gente tem Gleisi Hoffmann, tem Beto Richa, tem Álvaro Dias, pessoas que estão no cenário político há tanto tempo, que têm o nome envolvido em acusações de corrupção, escândalos, etc. E o paranaense já está cansado das mesmas pessoas, dos mesmos rostos, das mesmas opções. E essa bandeira de renovação foi muito grande. Tanto que os 5 vereadores mais votados são todos novos, nenhum é reeleito. Foram todos candidatos pela primeira vez. E desses 5, 3 muito jovens, abaixo de 30 anos. Eu mais jovem, mais outros de 27, de 29. Então a gente tem, de fato, a população encarecida por uma renovação política. A eleição municipal em Curitiba mostrou isso, em todo o Brasil mostrou isso. Aqui em São Paulo, Lucas Pavanato foi o vereador mais votado de São Paulo e do Brasil, um jovem também, um pouco mais velho que eu. Então a gente vê na população essa necessidade da renovação muito grande. Então, juventude e renovação foram pautas minhas. Como cristão, eu não podia deixar de lado essa pauta, essa bandeira do cristianismo também. É claro que a gente sabe separar Estado e religião, né? Jesus nos ensinou ali, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A gente não quer transformar um Estado num Estado cristão. Mas não tem como eu deixar de ser um cristão depois que eu entro na política. Sim. Então, eu trouxe essas bandeiras muito fortes. O Estado é laico, mas a sociedade é definida. Exatamente. A grande maioria é cristã. Exato. E o Estado precisa estar para... O Estado seria uma roupa, a vestimenta da sociedade. Sim. Então, quer dizer, o Estado ele está configurado sobre leis, sobre princípios, valores daquela sociedade. Eu, como cristão, se eu for morar no Egito, se eu for morar na Jordânia, eu tenho que respeitar aquela sociedade islâmica e aprender a respeitá-los e conviver com eles, entendendo a lei, as leis deles, né? E o Estado é algo que aparece em um segundo momento na Bíblia, né, Bispo? Primeiro a gente vê Deus criando o homem e dá autoridade e legitimidade para Adão. Depois ele cria Eva e com isso vem a primeira instituição bíblica, que é a família. O Estado surge depois que Caim mata Abel. Chega a época de Noé e Deus fala, olha, eu vou ter que colocar o homem para governar o homem porque vocês não conseguem se governar. Então em Noé ele estabelece ali a punição, né, a pena de morte, e ali surge pela primeira vez o Estado. Então a criação do Estado foi algo que só existiu por causa da nossa queda, por causa do pecado. E hoje é necessário que isso aconteça. Paulo dizia, né, quem precisa da lei não são os santos, são os ímpios, aqueles que não reconhecem o pecado. Então a lei serve para colocar o limite, o Estado serve para limitar. Ele serve para proteger a igreja do Estado, não o contrário. Então a gente tem que entender, porque a minha geração, as gerações mais novas já têm sido educadas de um jeito de que o Estado laico é praticamente um Estado ateu, né? Então não pode ter Bíblia, não pode ter o crucifixo no Congresso, não pode orar antes da aula. Não, peraí, o Brasil continua sendo um país cristão, um país católico, evangélico. Não é o Estado que vai impedir que isso aconteça. O Estado laico foi feito para impedir que o Estado obrigue, né, alguma religião sobre as pessoas. Então, a gente trazer e reforçar essa visão, principalmente para quem está assistindo, é importantíssimo. Mas eu não podia deixar de lado essa bandeira. Eu trouxe muito forte. É claro que as pautas conservadoras, muitas delas são federais, né? Então, aborto é pauta federal, drogas é pauta federal, armamento, pauta federal. Então, tudo isso eu coloquei, claro, meu posicionamento, mas eu entrava mais no que era municipal. Então, educação foi minha principal bandeira. A competência municipal de educação é educação básica, né? Então, crianças de até 8, 9 anos, mais ou menos. E ali foi nesse sentido que eu trabalhei. A minha história na política, mesmo sendo curta, 1 ano, já me encaminhou muito para esse lado. Eu vi uma experiência interessante esse ano, Bispo, que foi, eu participei da Conferência Nacional de Educação. A conferência, para quem não sabe, a Conferência Nacional de Educação foi a reunião que definiu o Plano Nacional de Educação, um documento com diretrizes e bases para a educação inteira no país pelos próximos 10 anos. E essa conferência aconteceu em 3 etapas, a municipal, a estadual e federal. Eu fui na etapa municipal.
E aí, na verdade, foi no final do ano passado, não foi nesse ano. Eu fui na etapa municipal em outubro, quando ninguém ainda estava falando desse assunto. Era pouco divulgado, pouco conhecido. Eu descobri que ia acontecer lá na minha cidade de Curitiba, na PUC do Paraná. E eu fui até a etapa municipal para acompanhar, para ver o que estava acontecendo. Sim. E aí eu vi horrores, eu vi absurdos, eu vi uma discussão puramente ideológica, ninguém usando números, ninguém usando nada, usando os melhores dados. Não, era só ideologia, era só termo enfim, uma coisa absurda. E aí no final do evento, os delegados eleitos ali na conferência subiram no palco e gritavam: Viva a América Latina, toda feminista, os gays, as bi, as trans, sapatão, vão fazer uma revolução. E aí eu gravei isso. E eu postei esse vídeo na internet falando, olha o que está acontecendo na Conferência Nacional de Educação, vai definir as diretrizes da educação, tará, tará. Esse negócio explodiu, viralizou ali em Curitiba, começou a circular grupo de WhatsApp, redes sociais, o negócio foi, começaram a ligar para os vereadores, para a prefeitura, pressionando, e aí a coisa começou a tomar proporção. Na época estavam tendo algumas manifestações, passou em algumas manifestações, alguns deputados, vereadores começaram a postar o vídeo, a Bia Kicis postou, o Deltan postou, então o negócio ganhou um corpo absurdo. E aí, um mês depois, teve a etapa estadual, nesse meio tempo, né, enquanto viralizava esse vídeo. E eu fui de novo na etapa estadual. Quando eu cheguei lá, dessa vez não foi na PUC, foi no sindicato, a PP Sindicato, um sindicato de professores bem de esquerda lá em Curitiba. Quando eu chego, eu faço a mesma coisa, eu fico no fundo, só quieto, observando, gravando. Eles me reconhecem. E aí eles me chamam pra frente e falam, quem é você? O que você está fazendo aqui? Quem que você representa? Começam a me ameaçar, falaram que iam me processar, você não tinha que estar aqui, queriam me expulsar do evento. E ali, de novo, gravaram isso que aconteceu comigo. Eu levei para a rede social e falei, pessoal, o evento não é nada democrático, está acontecendo isso e assim. E daí o negócio começou a estourar. Então eu fui praticamente arrastado para dentro dessa pauta e falei, não tem como eu deixar isso de lado. Se tudo isso aconteceu comigo e não com outra pessoa, eu preciso trazer essa pauta para mim. Então a educação sem doutrinação foi uma das minhas principais pautas ali da campanha, é algo que a gente também já tem atuado, mesmo sem tomar posse ainda no mandato, já tem algumas ações que a gente tem feito nesse sentido, mas é algo que eu quero fortalecer e focar cada vez mais no ano que vem. Educação sem doutrinação. Exatamente. Uma educação técnica de qualidade. Infelizmente, a gente precisa dizer que a educação não deve ser baseada em ideologia, mas deve ser baseada em dados. Sim. Porque a realidade que a gente está enfrentando hoje é de defesa, não é de ataque. Quem está atacando são eles que dominam as universidades, as escolas, os sindicatos. Então, nós estamos tendo que impor a nossa visão, a nossa cultura, para mudar isso. No Paraná, a gente tem uma realidade muito boa com as escolas cívico-militares, enfim, tem um ambiente mais propício para isso. Eu vejo que a gente tem campo para trabalhar, mas não dá para relaxar. Em Curitiba, a cidade é muito conservadora. Elegeu-se uma minoria de esquerda ali, se não me engano, 6 ou 7 vereadores só dos 38. Então a gente vai ter muito campo para trabalhar. Mas é isso, não tem como a gente ficar só na defensiva, precisa também ficar mais na proposição, né? Beleza. Bom, excelente pauta. Educação sem doutrinação. Porque hoje, o que está acontecendo, hoje eu até entrevistei aqui uma pessoa mais cedo sobre a questão dos filhos. Sim. A igreja está perdendo seus filhos para a escola, perdendo seus filhos para a ideologia, para essa ideologia, o movimento woke, sim, professores e toda a linguagem, e os pais não estão percebendo isso. Os pais, e muitos deles sendo iniciados em redes sociais de maneira precoce, pornografia e sexualidade de forma precoce. Tudo isso traz grandes danos na alma e no coração dessas crianças. Sim. E que bom que você se levantou, que bom que você se despertou para essa voz. Eu acho que vocês certamente fará muitas audiências públicas, convidando pais, convidando sindicatos para ir discutir. E o problema não está nem sempre na escola privada, está mais na escola pública. Com certeza. É onde tem menos controle. Né? É onde tem menos controle. O que você pensa que pode vir a ajudar, Gui, pais com respeito à questão de convívio com o telefone celular? Então, porque é uma porta hoje que está destruindo nossos filhos. Eu acho que os pais têm que ter muita responsabilidade e entender que o primeiro papel da educação é deles. Acho que isso é primordial. A gente vê muitos pais delegando o papel da educação e da formação dos filhos para a escola, para avós, para outras pessoas. O papel da autorresponsabilidade do pai tem que ser muito claro diante da criança e entender, peraí, o meu filho vai ser fruto daquilo que eu dou para ele. Então, se eu faço ele consumir esse conteúdo ou aquele, é isso que vai formar ele lá na frente. Então, a partir do momento que o pai entende isso, dá a porta aberta para ele começar a trabalhar. A gente tem algumas alternativas hoje que eu acho interessante. É claro que quanto mais você atrasa
a entrega do celular na mão do seu filho, melhor. Sim, O desenvolvimento sim, é maior, sim, né? Ele sim. consegue brincar, sair na rua, fazer esse tipo de coisa que melhora o desenvolvimento do cérebro, Isso. o desenvolvimento intelectual da Integração criança. dele com a família. Perfeitamente. Porque senão ele vai ficar trancado num quarto, isolado todo mundo. O celular ele traz essa tendência. Ainda mais quando o pai é mais liberal de deixar o celular, tô cansado, me pega aí e tal. Então isso acaba atrapalhando. Mas é inevitável, é uma realidade inevitável. O celular tá aí, não vai sair, vai continuar. Então tem que ter muito controle sobre o que o filho vê, né? A rede social, vai usar ou não? Peraí, não precisa. O YouTube, tem o YouTube só para crianças. Então começa a disponibilizar esse tipo de coisa, mas tudo vê o que seu filho está fazendo. A gente tem uma alternativa que ainda não foi legalizada no Brasil completamente, que é o homeschooling. Eu acho a melhor alternativa de todas, quando os pais podem educar o filho dentro de casa. Era um modelo que já a gente tinha antigamente, que depois, muito antigamente, né? Depois com o Estado sendo aquele que obrigatoriamente traz educação para as crianças, a educação compulsória. Aí a gente perdeu essa questão do homeschooling, mas primeiro era a família, depois foi a igreja que passou a educar as crianças, né, com o objetivo de alfabetizar as crianças para que aprendessem a estudar e ler a Bíblia. Depois, então, esse papel foi para o Estado a partir da Revolução Francesa e do Iluminismo. Então a gente tem uma realidade hoje que está muito para frente e o pai precisa monitorar tudo que o filho está vendo no celular e em sala de aula. Eu recebi passei por uma experiência interessante recentemente. Uma mãe me mandou, olha o que o meu filho recebeu em sala de aula. Era um material feito pelo Senado Federal que foi distribuído para crianças do 5º ano, em todo o Brasil. E o material, a princípio, era muito bom, muito bonito, falava sobre as instituições, a democracia, o que é o Senado, o que é a Câmara, direitinho. O problema era que no final desse jogo, no final desse material, tinha um jogo de tabuleiro, e esse jogo tinha lá a história do Senado, a história da democracia. No final do jogo, eles colocaram o 8 de janeiro. Eles colocaram como uma ameaça à democracia, ataque às instituições, para crianças do 5º ano. Meu Deus. Por quê? Eles querem formar a narrativa. Eles querem. Porque quando essa criança crescer, ela vai lembrar do 8 de janeiro e fala: não, peraí, o 8 de janeiro foi uma ameaça à democracia. E eles não colocaram nada das invasões do MST de 2009, 2006, na Câmara e tudo mais. Não colocaram nada disso. Então é uma clara tentativa de reescrever a história. Só que aí essa mãe me mandou e falou: ó, vi aqui por quê? Se ela não tivesse visto e controlado o que a criança estava recebendo na sala de aula, talvez nunca ia ficar sabendo. Eu peguei esse material, através da Lei de Acesso à Informação, pedi informação ao Senado Federal, ao Ministério da Educação, para saber quanto foi gasto, quantos materiais foram produzidos, para quantas crianças foram distribuídos, e mandei isso para a imprensa. E aí começou a repercutir, né? Então, a informação que eu recebi do Senado Federal quase um mês depois é que foi investido 8 milhões de reais para produzir esse material, distribuído para mais de 3.500 crianças, se não me engano, no Brasil inteiro. E isso daí passou, se não fosse essa mãe que me mandasse, ninguém teria ficado sabendo. Sim. Então, imagina, 3.500 crianças receberam material, uma mãe viu e foi atrás de alguém para divulgar. Então, se o pai não revisa tudo que a criança está vendo, não garante que o professor que está ensinando ela sala de aula não é alguém que está doutrinando ela, então não tem como ter essa garantia de que a gente vai estar tendo uma criança sem doutrinação em sala de aula. Então, o papel dos pais é primordial e sempre educar o filho para buscar o pai, não o professor, não o diretor. Que ele possa ter nos pais um porto seguro. Sim. De trazer com sinceridade, falar: pai, aconteceu isso em sala de aula, aconteceu assado. Esse tipo de educação vai dando margem, vai dando segurança para que ele possa trazer as coisas também. Ótimo, perfeito. Eu acho que você vai poder fazer um papel muito importante de acompanhamento lá no Paraná, em Curitiba. Sim. Porque eu acho que é exatamente isso que nós precisamos hoje. Uma sociedade alerta, uma sociedade presente. Pai presente, mãe presente, família presente, vereadores presentes, deputados estaduais, deputados federais. Se a gente tiver uma sociedade presente e acompanhando, olha as eleições atuais. Sim. O espectro à direita fez a grande maioria do país todo. Sim. Quer dizer, a sociedade tem um posicionamento. O que acontecia é que ela estava latente, que ela estava dormente. Só a esquerda atuava, só a esquerda falava. E quem fala é a narrativa que prevalece. Sim. A gente tem uma sociedade que está acordando só agora, né, Bispo? Porque exatamente. A esquerda já está acordada, digamos assim, desde o fim do regime militar. 40 anos, mais de 40 anos. Exatamente. Então, eles estão na ativa já tem bastante tempo, formando base. Eles tinham... Aparelhando o Estado. Sim, colocando gente em posições estratégicas, isso. Formando gente, né? Eles mandavam para fora, para Cuba, para a Rússia, formava ali. Então, a gente está acordando para isso agora. Mas eu acho interessante porque o brasileiro, de forma geral,
ele tem essa visão mais conservadora. Ele é cristão, é conservador, a maioria, né? O que a gente vê do voto do PT muitas vezes é um voto de analfabetismo funcional, de Bolsa Família, de dependência. Então, por que eles sucatearam a educação por tanto tempo? E compraram a mídia por tanto tempo? Porque eles conseguem criar uma narrativa e quando você impede que a população pense por si, você conduz aí o voto de boiada e acaba, né? Então, depois da Lava Jato, a gente viu um movimento interessantíssimo no Brasil. Hoje, a gente tem muita gente que conhece mais os ministros do STF do que a seleção brasileira de futebol. Não é impressionante isso? É impressionante. É impressionante. Você já tinha visto isso antes na história? Na minha geração, ninguém sabia o nome de nenhum ministro. Sim. Nunca. Nem se passava Nem pela se cabeça. passava. Hoje, é o que você falou, eles são mais famosos, estão mais na mídia do que eu. E é o que a gente estava falando, a gente tem imprensa também agora com essa visão mais conservadora. A gente tem uma Gazeta do Povo, tem uma Revista Oeste, tem alguns programas, Bradock, 4x4. São programas que trazem essa visão dentro da imprensa que antes era inexistente, essa voz. A gente tinha Estadão, Folha de São Paulo, Globo, Veja, enfim, tudo com essa linha mais à esquerda, porque eles que formaram os jornalistas, os comunicadores lá atrás, em 60 e 70, e aí o que a gente tem hoje é fruto disso. Então a gente tem essa geração nova acordando e o brasileiro está se politizando cada vez mais. Mas eu vejo que ainda precisa ir mais, porque a gente precisa sair de uma politização de forma geral e partir para ocupar os espaços. Isso. Na sociedade civil. Ocupar os conselhos municipais, os conselhos estaduais, ocupar as diretorias de escola, ocupar as diretorias de imprensa. São papéis que muitas vezes, na direita, os conservadores não veem a importância disso. Mas a esquerda vê, desde 60, desde 70. E a direita se envolve muito com a sua própria vida. Sim. Vou trabalhar na minha empresa, vou pagar minhas contas, Exatamente. cuidar da minha família. Não sobra tempo e energia para viver vida social, para viver vida politicamente falando. Então, mas a política se faz nessas comunidades. Perfeito. E é fruto da visão de mundo. A visão de mundo mais à direita é mais individualista, né? Isso. É focada no eu, é focada na minha prosperidade, focada na minha família, no que eu posso entregar ao mundo. E é de fato essa visão individualista que traz o desenvolvimento que a gente tem lá em Weber, né? O capitalismo, enfim. A gente vê nesse sentido esse desenvolvimento. Do outro lado, a gente tem uma visão de esquerda coletivista, que é o que traz essa questão comunista, socialista, de que a prosperidade está no todo, a prosperidade está na união. E aí, então, eles vêm de forma muito mais organizada, eles juntam 5, 10 pessoas e fazem uma ONG. Sim. Qual que é o problema? Tipo, não tem representação nenhuma em número absoluto, mas eles vão lá e entram com uma ação no STF e ganham com uma ONG de 5 pessoas, porque eles entenderam o valor e a força que há na coletividade. Então a gente precisa usar essa visão individualista, claro que é boa, mas usar ela para o bem também no sentido da coletividade, né? Usar as nossas igrejas, usar os conselhos municipais, usar as ONGs para ocupar esse espaço e fazer a diferença também. Perfeito. Guil, como é que vocês podem fazer para ajudar a despertar galera de 12, 14, 16 anos? Então, é interessante, ontem eu estava num evento lá em Curitiba, de Natal, e daí chegou um menino de 14 anos e falou, cara, eu te acompanho nas redes sociais, tira aqui uma foto comigo e tal. Fiquei olhando aquilo, eu fiquei pensando, eu com 14 anos, o que eu tava fazendo? Eu tava jogando videogame, tava nem aí pra política. Então a gente vê uma juventude mais acordada para isso, mas a gente precisa falar na língua deles. A gente precisa estar nos canais que eles estão. A gente precisa falar do jeito que eles entendam. Um problema que eu vejo muito na política é o seguinte, a gente vê muitos deputados, senadores, até vereadores que muitas vezes são extremamente capazes, são bons, o cara é tecnicamente bom, vai lá, trabalha bem e tal, mas o que eu aprendi na política é que de nada adianta você ser um ótimo político se você não consegue comunicar isso para as pessoas. Isso. A política tá lá em Brasília, tá num mundo distante. Eu digo que a política em si é uma bolha, pouca gente se interessa por política. Essas pessoas, majoritariamente, elas vão atrás, buscam entender, mas em essência, assim, falando do público geral, não sabe a diferença do Senado para o Congresso, não sabe o que faz o Ministério Público, o STJ, o STF, como é que é essas coisas. Então a gente tem que simplificar. Eu lembro um dia, foi muito interessante, estava na casa do Deltan, e tem uma mulher lá que trabalha para ele, doméstica, que limpa a casa, tudo. Ela chegou de canto em mim, depois de uns 6 meses que eu estava trabalhando junto com ele já, ela chegou de canto em mim, viu? Gui, eu gosto muito dos seus vídeos. Eu e minha mãe é uma senhora idosa, de uns 70, 80 anos, mas eu gosto muito dos seus vídeos porque você fala, a gente entende. O doutor Deltan fala muito complicado, a gente não entende. Ela falou isso, foi? Falou isso pra mim. Depois eu fiquei zoando com a cara dele, né? Falei, cara, você tá falando muito difícil aí. Mas então é isso, a gente parte de que as pessoas têm um nível de conhecimento que na maioria das vezes elas não têm. Então a gente precisa simplificar a comunicação para trazer essa pessoa para a realidade que a gente está vendo. Então muitas vezes, se eu quero denunciar
denunciar alguma coisa que está acontecendo no judiciário, numa instituição, eu tenho que trazer para a realidade da pessoa, simplificar e estar nos espaços de comunicação que ela consome. Ela não vê Jornal Nacional. O jovem de 14, 16 anos nem televisão não nenhuma. assiste televisão, não lê jornal. Onde que eu preciso estar? Eu preciso estar no TikTok, eu preciso estar no Twitter, eu preciso estar no Instagram. É ali que ele consome. Tem uma pesquisa interessante. Hoje o brasileiro passa em média 9 horas e 15 minutos por dia conectado online. Tá, é tempo pra caramba. É muito tempo. Dessas 9 horas, 3 horas e meia a 4 horas por dia é nas redes sociais. WhatsApp, YouTube, Instagram. Então, se a gente não está ali presente, a gente está perdendo 3 horas por dia dessas pessoas que podem estar consumindo esse conteúdo. A época que você se candidatou a deputado é completamente diferente da época que a gente tem hoje. Não existia. Nunca seria possível a gente ter esse tanto de vereadores, tanto de deputado de direita, se não fosse as redes sociais, né? Sim. Então, a gente está ali e ocupar esse espaço de comunicação é importantíssimo. Mas, como eu falei, a gente tem que trazer o jovem para perto, tem que falar na língua dele, tem que falar onde ele está ouvindo e tem que dar uma responsabilidade para ele. O jovem ele funciona com grupo, então ele precisa achar um grupo para pertencer. Gosto do Partido Novo, gosto aqui desse grupo aqui, ele precisa estar junto com alguém, ele não pode estar sozinho. Sozinho esse interesse vai morrer com o tempo. Então precisa dar um grupo para ele, precisa dar uma responsabilidade para ele. Cara, você consegue se candidatar para o Conselho Municipal da Juventude? Consigo. Vai lá com 15, 16 anos, tal, se candidata. Não ganhou, mas candidatou. Ele já sentiu... Ganhou experiência. Exatamente. Conheceu o sistema, o já processo. sentiu parte de alguma coisa. Isso. Na próxima, ele vai voltar com mais garra, querendo Sim. mais, com mais amigo, com mais gente interessada. Então, se a gente só vê o jovem como um voto, né, só vê o jovem como uma mão de obra para o futuro, a gente está perdendo esse cara, porque a esquerda dá a responsabilidade para ele. Quando ele chega lá na universidade, eles colocam ele no diretório. Quando ele chega na sala de aula, a professora, a diretora, dá um papel para ele de monitoria. Então a gente precisa dar essa mesma importância para o jovem, que eles não. E aí a gente vai conseguir começar a ganhar a juventude. Bom, tá aí, ó. Você que é líder de qualquer tipo de forma de liderança, entenda esses conselhos, esses pontos que foram nomeados aqui pelo Gui. Não apenas dê informação, não apenas fale no canal deles, fale com a língua deles, mas envolva-os, traga-os. Vamos construir, formar líderes que se envolvam. Jovens, meninos de 14, 16, 18, 20 anos, que envolvam com os amigos nesses projetos e nesses sonhos futuros. E a igreja é muito boa nisso, sabe? Eu acho que não tem nenhuma outra instituição que faz papel como a igreja faz. O que eu tenho percebido eu já estou liderando na minha igreja desde os meus 16 anos de idade, então já tenho quase 6, 7 anos. Quando o jovem ele pertence ao grupo que é da igreja, mais ao grupo que é da universidade, ele fica na igreja. Ele não vai para o mundo, ele não desvia, ele não fica na universidade, na loucurada lá. Quando ele, na fase da adolescência, da transição da adolescência para a juventude, com 16 a 18 anos mais ou menos, que é a idade crucial, ou você ganha ou você perde o jovem nessa idade. Com essa idade, se ele está mais próximo da galera da escola, da universidade, do que do pessoal da faculdade ou da própria família, você perde esse jovem. Você perde ele para a universidade, você perde ele para esses grupos. Então, a gente precisa dar um grupo e um ideal para o jovem. A gente tem o círculo dourado que a gente fala nos negócios, né? Eu tenho o porquê, o como e o quê. Por que você faz o que você faz, como você faz o que você faz e o que você faz. Por que a gente tem uma grande rotatividade dos jovens hoje em empregos, da geração Z? Os jovens né? Que nem trabalham, nem estudam, e quando vai ficar numa empresa fica só 5, 6 meses, e tá todo mundo reclamando, porque o jovem não fica, não gosta de trabalhar. O jovem precisa ver o porquê. Não basta ele ver o como fazer, o que ele tem que fazer, ele tem que saber o porquê que ele está fazendo. Ele é motivado por propósito. Então, quando ele entende esse propósito claramente, e você dá uma responsabilidade na mão dele e um grupo para ele ficar amparado e pertencer, ele não larga mais a tua mão. É uma energia total. Exatamente. Você ganhou ele no grupo, você ganhou ele no propósito, você ganhou ele na responsabilidade. Ali ele está com fogo para fazer o negócio acontecer. Então, a gente vê muitas vezes os líderes subestimando o jovem. Faz isso aqui, sei lá, depois eu te dou uma atenção e tal. E aí você vai perdendo o cara. Então, se a gente não faz isso da mesma forma que a igreja tem feito há muito tempo, a gente vai perder. Ô Gui, muitos pastores me perguntam, assim, bispo, me dá um contato do Nicolas para ele chamá-lo. O Nicolas hoje, ele deve ter uns 500 convites por dia. Em todos os níveis, em todos os sentidos. É palestra, é viagem, é tudo. Porque ele foi um expoente da juventude, está fazendo um bom trabalho, mas você está começando. E se alguém quiser te convidar, por exemplo, para dar uma palestra numa igreja em Goiânia, em Brasília, em Belo Horizonte, você está disponível? Com certeza. Eu tenho até uma palestra para os jovens, né, baseada ali em Daniel,
Se o pastor quiser, eu nem falo de política, só de Bíblia mesmo. Mas eu estou 100% disponível para isso. Acho que é o tempo da gente capacitar jovens e fazer a diferença nisso também. Qual o seu contato? Pode me chamar no Instagram, eu que respondo ali as pessoas mesmo. Então, no Instagram é gui.kilter, Kilter é K-I-L-T-E-R. Ali você me acha, pode mandar mensagem. Aí a gente combina, faz agenda e tudo mais. Gente, isso é muito importante. Pelo menos uma vez por ano, pense nisso. Pense na possibilidade de fazer uma galera, juntar a galera e chamar um mentor como o Gui, jovem, bem-sucedido, tá tendo uma experiência fresca, e ele vai compartilhar, ele vai poder ajudar, ele vai soprar sonhos que estão muitas vezes dentro do coração desses meninos, mas estão adormecidos. Sim. Quando eles encontram uma luz como um mentor, uma luz dessa, ele se ilumina, isso brilha. E o que eu tenho visto, pastor, é que a maioria das vezes nas igrejas, a gente vê os jovens querendo muito entrar para o ministério, ser pastores, ser missionários. Agora está com uma leva grande também na onda do empreendedorismo. Jovens que querem começar a empreender, que não se veem numa faculdade, que não se veem num emprego de longo prazo e querem trabalhar. Mas a gente muitas vezes não fornece referenciais para o jovem entrar na vida pública. E vida pública, que eu digo, não é só se candidatando. Isso muitas vezes é uma minoria. Mas fazer concurso, entrar para o judiciário, entrar para o Ministério Público, entrar para a prefeitura, entrar para a Câmara, ser assessor. Essa é uma seara que a geração mais nova ignorou muito, que era muito valorizada antes, né? Faz concurso, você vai estar bem o resto da vida. Mas era muito valorizado pelo sentido da estabilidade e do salário de longo prazo. O jovem ele não quer estabilidade e salário de longo prazo, ele quer propósito. Então, se a gente acha isso, encontra isso para ele na vida pública, é mais um referencial de que ele pode ter ali para cumprir o seu chamado também. Então, estou 100% disponível para isso no que precisarem. Que bom. Tá aí, muito obrigado, muito obrigado, Gui, por estar aqui, por ter vindo. Ele veio de Curitiba, galera, para estar nesse bate-papo aqui. Olha, que gracinha, né? Que bom, né? Muito, muito, muito obrigado. E se Deus quiser, você vai fazer a diferença lá em Curitiba. Deus vai te usar poderosamente ali. E, olha, 2024, 2028 está chegando. Tem muita gente que já deveria estar se preparando para 2028. Que conselho que você dá para essa galera que gostaria... Vamos dizer, deputado estadual é mais pesado. Mas vereador não é. Vereador está na sua cidade, no seu estado, né? Concilia-se com a faculdade, com o curso que está fazendo, talvez até emprego. Dá uma palavra para essa galera que gostaria de um dia estar militando nessa seara política aí. Se você está querendo entrar na política de alguma forma, primeiro, como eu falei, você precisa encontrar um grupo para você pertencer. Veja na sua cidade, na sua região, se tem alguém que é referência para você, algum vereador, um prefeito, um vice-prefeito, vai atrás. Essas pessoas são pessoas públicas que estão disponíveis para te atender. Então, vai atrás, marca um horário no gabinete, conversa, veja se algum partido que você gosta tem uma representação aí, uma representação da juventude, e participa desses grupos. Às vezes é um grupo na faculdade, às vezes é um grupo acadêmico que você pode participar, mas não fique sozinho. Sozinho é muito mais fácil essa chama se apagar, esse interesse apagar. Então, primeiro busque alguém que tenha os mesmos interesses, essas mesmas vontades que você, e depois participe, se engaje de alguma forma, nem que seja um trabalho voluntário, nem que seja um estágio numa Câmara de Vereadores, um estágio numa Assembleia Legislativa, um estágio em qualquer lugar, mas participe, seja voluntariamente. A campanha de 26 está aí. Então, se você não for se candidatar a deputado nada, ajude alguém que você acredita. As campanhas para deputado, principalmente, deputado estadual e federal, são muito grandes. Precisa rodar a cidade, precisa de um representante. Se eu for sair deputado, eu preciso de um representante em cada cidade do estado. E você vai poder representar as pessoas. Então, vai atrás de alguém que você acredita, que vê que tem os mesmos princípios e valores que você, se voluntarie para ajudar essa pessoa, seja respondendo WhatsApp, seja fazendo vídeo, seja representando essa pessoa na sua cidade, mas não fique parado, tenha uma espera ativa. Acho que essa espera ativa é o que dá o diferencial para quem quer chegar lá na frente preparado e pronto. Tá sempre em movimento, tá atuando, tá trabalhando, se voluntariando e, por fim, estude. Se capacite. Então consuma conteúdo nesse sentido, entenda o que são as instituições, como elas funcionam. A gente está para lançar aí, dar um spoiler aqui, o Partido Novo tem um braço de educação, né, o Instituto Libertas. A gente está para lançar um curso só para jovens, para falar também de como se preparar para entrar na universidade, como fazer uma campanha de centro acadêmico, como se candidatar para conselho de juventude. Então, depois você pode procurar Instituto Libertas no Google, no Instagram, o que for, e vai estar disponível daqui uns meses. Mas participe e se capacite de alguma forma. Continue estudando, estude sobre as instituições, como as coisas funcionam, como a política funciona, e não deixe de consumir conteúdo nesse sentido, que vai ajudar muito para chegar lá na frente preparado. É isso aí. Valeu. Muito obrigado, Gui.
E obrigado mais uma vez pelo grande esforço de ter vindo aqui para São Paulo para a gente gravar. E galera, obrigado pela sua audiência. Se você ainda não segue, segue o Gui aí na questão do Instagram e também Twitter. Você está no Twitter? Estou no Twitter, Gui Kilter, é o mesmo usuário. O mesmo endereço. Então, e se você gostou do bate-papo, curta e compartilhe esse vídeo, especialmente para a garotada. Gente, veja o tesouro que é isso. Se nós despertarmos esse exército, nós vamos estar fazendo um grande trabalho para o Brasil e no Brasil. Então, contamos com você. Você líder, você pai, você mentor, você pastor, você qualquer que seja a sua profissão, tá bom? Então, Deus te abençoe. Semana que vem estaremos juntos aqui. E glória a Deus. Deixa o tchau para tu. Obrigado de novo aí pelo convite, Bispo. Que Deus abençoe sua vida, você que assistiu esse episódio até aqui. Não deixe de compartilhar, mostrar para outras pessoas. E ore para Deus, para você entender o que Deus tem colocado no seu coração, seu propósito, seu chamado. E não deixe de viver isso com toda a tua intensidade, com todo o vapor, para viver tudo que Deus tem para a tua vida. Amém. Um abraço, fica com Deus.